Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 21 de abril de 2025, é segunda, e todas as segundas são dias regidos pela Lua, que é um dos nossos luminares junto com o Sol. Ela é um representante do nosso corpo. Na astrologia mundana, ela vai falar sobre o povo, ela rege o nosso clima, o humor, o ritmo do dia. Então a gente olha para a Lua e busca o signo que ela tá, a fase que ela tá, que a gente consegue entender mais sobre as nossas emoções, nossos sentimentos. Para cada mapa é muito específico, porque tem pessoas que são mais lunares, pessoas que são mais solares, então pode refletir mais ou menos, né? Também dependendo do momento que você tá, do seu contexto e tudo. Mas olhar para a nossa lua muitas vezes é olhar para a nossa infância, como a gente foi nutrida, principalmente pela nossa mãe. Então, muitas vezes a lua pode falar sobre a mãe no nosso mapa, sobre mulheres mais velhas, ou até quem nos criou, quem nos cuidou. E muitas vezes, como a gente repete esse padrão emocional. Então, muitas vezes, a minha mãe, ela fazia tratamento de silêncio, então eu tenho esse costume muitas vezes de me isolar, de ficar em silêncio, sabe? Então é bem interessante para a gente perceber o quanto a gente pode reformar esses padrões. Então, às vezes, a gente até mantém uma certa essência, né? O que pode ter sido bom, mas às vezes olhar para isso, como eu posso aprimorar isso? Tá? Então, a lua no céu de hoje, ela segue no signo de Aquário, então a gente está fechando essa lunação ariana, esse ciclo de Áries de aproximadamente um mês. Então, pensar que pode ter um cansaço, um desgaste, porque Áries é um signo guerreiro, então, às vezes, né, muitos dias aí de luta, então traz esse cansaço, essa necessidade de perceber o que está sobrecarregando o seu corpo, principalmente já que é em Aquário, que é um signo é um signo de ar fixo, né, de mente, de ideias, de pensamentos, é que pensamentos sobre você mesma ou contra você mesma estão te sobrecarregando, porque às vezes não é necessariamente um cansaço físico, pode ser também, mas às vezes é um cansaço mental. Então, perceber ali essas formas, se às vezes você tem pensado demais, né? Aonde está o seu pensamento? O que você tem colocado é, essa energia mental, tá? Tanto que hoje a gente teve um aspecto também de conjunção com Plutão, que eu vejo muito isso, intensificando para que a gente possa perceber, tá? Mas vamos começar aqui para eu seguir o meu raciocínio do texto que eu escrevi, né? Então, pensar que a lua minguante, ela traz muito esses processos de minguar mesmo, sabe? Então, o que que eu quero que mingue? O que que eu quero que se encerre? Então, às vezes, pensa em um hábito, em um comportamento. Eu tenho esse comportamento ali de ficar muito tempo, com o celular. Eu tenho esse comportamento de ficar muito tempo ali, fazendo coisas assim que eu sei que me fazem mal para minha mente, tipo, sei lá, ver noticiário, ver coisas que eu sei que me trazem essa percepção negativa da realidade, de eu não consigo lidar, enfim, podem ser questões nesse sentido, tá? Então, olha ali para os seus hábitos, as questões que você faz no seu dia a dia. E às vezes já vai pensando, já vai preparando esse terreno para o que você pode iniciar então, quando começar a fase nova, a alunação taurina, tá? Então, é o momento ali que você percebe esses pesos, percebe, vai percebendo a sua energia. Então, a lua minguante é muito bom para isso. Você percebe, nossa, meu corpo ele fica cansado quando eu pego no meu celular, eu ligo a TV, eu faço algo, sabe? Então, eu vejo um momento mais de preservar a sua energia. Tá? Porque ela tá se esvaindo, ela tá diminuindo, a gente tá, a lua ela vai desaparecendo. Então, ser mais seletiva com aonde você coloca a sua energia, principalmente mental, tá? Então, ser mais assertiva nesse sentido. Então, favorece esse recolhimento, introspecção, né? Pensando que é no signo de Aquário. Então, principalmente, como eu mencionei, essas ideias fixas, né? Esses pensamentos, às vezes, muito rígidos também que a gente tem, tá? Então, 3:20, a Lua em Aquário, ela fez uma conjunção com Plutão em Aquário. Então, quando os planetas eles se encontram por uma conjunção, eles se misturam, eles se fundem nos seus reflexos, nas suas características. Então, a Lua ela tem essa natureza muito receptiva. Então, ela recebe Plutão, ela recebe essas características plutonianas que vão falar sobre o quê? Intensidade,
aprofundamento, às vezes esses expurgos, sabe? Essa liberação ali de coisas tóxicas, de comportamentos tóxicos, de pensamentos tóxicos. Então, às vezes vem isso muito forte, tá? Até pensando que ontem, então, a gente teve vários aspectos de quadratura de aspectos desafiadores com Marte, o Sol quadrando Marte, a Lua fazendo uma oposição a Marte. Então, principalmente para, eu até coloquei isso no feed ontem também, para quem tem ascendente em signos fixos, então é Touro, Leão, Escorpião, Aquário, isso pode ter sido mais forte, tá? Ou às vezes você tem muitos astros em algum desses signos, né? Muitos planetas em algum desses signos, também pode ter sido mais forte, tá? Nessa questão da cólera, né? Porque Marte ele traz muito isso, essa questão aguda que às vezes traz uma necessidade de ação no momento, tá? Às vezes isso de inflamar, de queimar mesmo, que são características de Marte quando tá num signo de fogo, tá? Então pode ter vindo questões nesse sentido. Comentem aqui se vocês sentiram, qual que é o ascendente de vocês, como que foi. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar dessa Lua conjunta a Plutão. Então, traz essa percepção de coisas que poderiam estar ocultas, que às vezes você não estava querendo ver, não estava querendo olhar, principalmente nesse aspecto emocional. Mas às vezes pensando até nos sonhos, às vezes veio algo assim para te trazer essa percepção emocional, né? De coisas que tiram a sua energia ainda. Então, essas questões elas pedem por uma transformação, às vezes só essa liberação, essa atenção, ela já transforma, né? Já expurga mesmo. Então, perceber, principalmente como a gente está numa lua minguante, é perceber o que a gente precisa libertar, liberar, deixar ir, né? Transformar, até pensando também nesse próximo aspecto com Mercúrio em Áries, isso é uma coisa que eu coloquei também no horóscopo escrito, é que ferramentas, que habilidades, que conhecimentos você tem, ou que você pode ter, que podem te ajudar a deixar ir nesse processo de se esvaziar, nesse processo de minguar, nesse processo de liberação, tá? Porque às vezes a gente não tem nenhuma ferramenta para fazer isso, né? Então, muitas vezes, por exemplo, o que eu faço quando eu preciso, deixar ir algum pensamento? Eu tenho a Lua em Aquário, eu tenho Vênus em Aquário, Saturno em Aquário, que rege meu ascendente, tudo. Então, eu vejo que o processo de meditação, de me conectar, assim, com algo maior, com a minha mente superior, ela me ajuda a trazer essa liberação desses pensamentos ali que podem estar me bloqueando, tá? Emocionalmente, mentalmente. Então, essa é uma prática que eu sei que funciona para mim, tá? Então, às vezes também é se testar. Às vezes é uma dança, às vezes é estar conectado com a natureza, né? Te traz uma visão maior sobre as coisas e você consegue deixar aí, traz essa percepção ali até do que não faz sentido, do que está te sobrecarregando, tá? Então é isso. 4 horas, 4 da manhã, a Lua ela fez esse sextil com Mercúrio em Áries, então Mercúrio é esse planeta mensageiro, então ele facilita esses entendimentos sobre os temas lunares, ele traz essa compreensão ali, por exemplo, sobre as nossas emoções. Então, às vezes a gente conseguiu organizar muito das nossas emoções, ou às vezes a gente também percebe, não, eu preciso de ferramentas, eu preciso de habilidades, eu preciso de mais conhecimentos, preciso expandir isso aqui não eu sinto que eu tenho uma falta, uma carência, uma necessidade que não está funcionando, né? Com os conhecimentos com o que eu já tenho, tá? Então, isso, Mercúrio está em Áries, então ele está muito direto, ele está muito assertivo, que é muito bom, né, para a gente se direcionar. Então, eu tenho um problema com procrastinação. Eu vou buscar ferramentas que possam me auxiliar com isso, tá? Então, é isso, é você ser muito direta com as suas questões, tá? Ajuda muito nisso. Então, facilita. Então, hoje a Lua, a gente não vai ter mais nenhum aspecto no céu, o que quer dizer que às vezes a gente pode ficar um pouco meio perdida, assim, né? Para onde eu vou? Quando a Lua não aspecta ninguém, a gente fica meio assim: o que que eu faço? Para onde eu vou? Né? Porque a Lua é o nosso corpo, as nossas emoções. Então, a gente tem que sempre olhar para ela, para onde ela está se direcionando, que daí a gente consegue entender mais sobre nós. Ela vai fazer um trígono com Júpiter amanhã, de manhã, 8h04. Então, a gente pode pensar que à medida que o dia vai passando, esse aspecto ele vai se intensificando. Isso é algo que eu trouxe até ontem, né? Esse aspecto aplicativo cada vez que o astro vai se aproximando do outro, esse
esse encontro vai ficando mais forte, né? Vem mais intensidade. Então, quais são os assuntos de Júpiter? É fé, espiritualidade, prosperidade, otimismo, né? Júpiter está em Gêmeos, que é um signo regido por Mercúrio. Então, muito do que eu falei ali nesse aspecto de Mercúrio em Áries, a gente buscar isso de uma forma expansiva, né? Então, buscar conhecimentos, buscar habilidades, buscar essas coisas que nos inspirem, que nos trazem uma visão otimista sobre a vida, tá? Um autoconhecimento. Então, pode ser isso. Também eu vou deixar aqui na descrição um episódio que eu tenho sobre Júpiter em Gêmeos para cada um dos signos ascendentes, que daí você também entende um pouco mais, tá? Do que você pode buscar no dia de hoje. Se às vezes é buscar é, pessoas, né? Conversar nos meus relacionamentos, ou às vezes é realmente algo ali nas amizades, ou às vezes é ir num templo religioso mesmo, ou às vezes ter um contato maior com a minha família, às vezes é olhar mais para minha questão financeira, tá? Para cada pessoa pode ser muito diferente. Então, deixa eu ver o que mais. Então, como a lua tá minguando, acredito que esse é o momento mesmo da gente perceber esses bloqueios mentais, emocionais, tá? A Vênus também está se aproximando de Saturno, que é esse aspecto da gente aprender a dar limites, né? Perceber essa balança ali nesse dar e receber nas relações, né? Nos nossos desejos, no que a gente faz assim também. É que às vezes a gente está colocando muita energia em algo e não precisa de tudo isso. Eu acho que é perceber muito esses equilíbrios, desequilíbrios, já que a Vênus ela rege o signo de Libra também, né? Então, lembra que a Lua está minguando e é um processo importante, então, para a gente perceber o que está pesando, onde está sobrecarregada, cortar esses excessos, né? Até para abrir esse espaço para a próxima lunação, na próxima semana, tá? Então, é isso para o céu de hoje. Então, eu vou tirar uma carta aqui de conselho, uma deusa. Então, desde que o Sol ingressou em. Desde domingo? Não, desde sábado, isso. Desde sábado eu tô tirando uma deusa para cada um dos dias. Já que Touro exalta a Lua, regida pela Vênus, que são as nossas deusas. Então, eu vejo um momento legal para a gente se conectar. Então, apareceu aqui a Senhora das Feras, que fala sobre relacionamento. E não só relacionamento afetivo, né? Ela fala sobre todos os tipos de relacionamento. Então, eu vejo que também tem muito a ver com esse tema de Vênus, que eu estava mencionando agora mesmo, né? Relacionamento. O que eu quero é união, de um jeito agradável e apropriado. Começo a dança com o outro, sabendo que ela me levará a todos os lugares que temo, a alguns lugares que amo, a muitos lugares que precisam de cura. Ouço com o coração e comunico-me de um lugar de autoconhecimento. Conscientemente me entrego e sei como me resgatar. Vejo-me refletida tão perfeitamente no outro que inicio minha jornada mais importante para buscar e exigir mais do que eu sou. E esse trânsito da Vênus em Peixes traz muito o nosso inconsciente nas relações, né, nos desejos. A gente pode estar percebendo muito disso. Mitologia. A deusa representada pela Senhora das Feras era conhecida pelo povo da Suméria, de Creta e do Vale do Indo. Seu nome é amplamente conhecido por causa do culto à sua escrita ancestral. Ela também era conhecida como a Creatrix Cósmica, a força criativa, fértil, doadora de vida. Seus animais especiais eram considerados manifestações sagradas da própria divindade. Ela aqui é representada como uma mulher grávida cercada de animais prenhes, o que demonstra que ela é uma imagem muito forte da fertilidade. Normalmente ela aparece entronizada em um leão ao seu lado, com um leão ao seu lado, indicando soberania e força. Tudo a ver também que a gente está com estrela de Marte em Leão, né? Significado da carta. A Senhora das Feras caminha lenta e serenamente para dentro da sua vida, para dizer que é hora de você concentrar-se em relacionamentos que apoiem e alimentem, com um filho em gestação, com um animal ou animais na sua vida, um amante, a família, amigos e ou colegas de trabalho. Relacionar-se com os outros possibilitará que você veja aspectos de si mesma que normalmente não vê. Os relacionamentos são um espelho no qual você pode ver realmente quem é. A totalidade é alimentada quando você enxerga quem de fato é. Aceita o que vê e tenta curar o que precisa ser curado. Você está mantendo um relacionamento que aperta todos os seus botões, traz à tona suas questões, faz você se sentir como uma mulher à beira de um ataque de nervos? Se todos se comprometessem a fazer sua parte, se todos se dispusessem a aceitar os próprios aspectos, sua parcela de responsabilidade, isso poderia ser uma mina de ouro. Talvez você esteja mantendo um relacionamento ofensivo que a magoa continuadamente, sem fatores atenuantes, ou um relacionamento em que seu parceiro não está atento a essas questões. Esse poderia ser o momento de juntar suas forças, lamber as feridas e ir adiante.
Talvez um pouco mais de comunicação ou aceitação possa ajudar essa relação. Se você deseja um relacionamento, este é o momento de abrir-se e comprometer-se. A Senhora das Feras diz que a dança do relacionamento é um método rápido para evoluir a consciência e o poder pessoal. Ela é alegre, dolorosa, frustrante, animadora, aniquilante e vale completamente a pena. Então, traz muitas das questões aqui que eu mencionei, essa questão de comunicação, de Mercúrio, de relacionamento ali de Vênus, né, de saber os limites dessa conjunção com Saturno para não se sobrecarregar. Isso é algo que eu até trouxe também no post de ontem, dessa Vênus conjunta Saturno, que eu vejo as mulheres assim estabelecendo esses limites nas relações, porque às vezes estão carregando demais, fazem esse trabalho emocional demais. Então, acho que são algumas questões para refletir também. Então, é isso para o dia de hoje. É, Amanhã a gente conversa mais, então aproveitem esse aspecto aí da Lua fazendo, aplicando a esse trígono a Júpiter para trazer essas ferramentas, para buscar mais ferramentas, né? Às vezes perguntar também, Gêmeos é esse signo muito curioso, então pergunta, e o que que você faz? O que que você sugere? Que práticas você tem, né? Eu já mencionei que eu tenho essas práticas de meditação, tanto que eu tenho grupos de meditação que todos os dias eu falo aqui, né? Até se vocês também quiserem entrar. Então, cada um pode ajudar também. A gente pode movimentar, né, trocar informações, perguntar e ser curiosa. E experimentar também para ver o que funciona na gente, tá bom? Então, até amanhã. Boa segunda.